Vamos começar já a falar então um pouquinho de política monetária, depois a gente fala um pouquinho de Panambi para conhecer, mas não tem como não falar de política monetária. Vamos olhar um pouquinho para trás, primeiro para 2020, 2021. Teve muita gente, acho que principalmente na internet, nas redes sociais, economistas mesmo, que criticaram a decisão do Banco Central de levar a taxa de juros para 2%, ali no pior momento ali da crise. E eu sempre falo assim, depois que passou parece realmente fácil, né? Na sua visão, né, de certa forma, nesse momento agora, olhando de fora, você acha que o Banco Central errou, que o Brasil não poderia ter chegado em 2%? Como é que você vê essas críticas de quem critica o Banco Central, olhando hoje do que passou, né, quando a gente chegou ali realmente numa política monetária bastante frouxa, né? Eu acho que você tem toda a razão, é muito fácil criticar depois. E tem gente que gosta de criticar sempre, né? Então, a questão é que a visibilidade que se tinha lá no primeiro semestre de 2020 era mínima, né? Nunca tivemos um cenário como esse, então é muito difícil navegar. O Fed reduziu a taxa de juros de 1,75 para 0,25 em, se não me engano, foi 10 dias. Ele fez duas reduções, uma de 50 e uma de 100, e eu acho que o prazo foi ali no começo da pandemia, por mais 10, 15 dias ele fez essa redução forte, fez reuniões extraordinárias, né? Aí o Copom, se eu tivesse que criticar alguma coisa do Copom, seria a velocidade de queda. Derrubou muito devagar naquela época, acho que a última queda foi em agosto. Talvez devesse ter sido mais rápido. Agora, se é 2 ou é 3, é fácil falar depois, no momento era muito difícil, as previsões de inflação naquele momento indicavam inflação de 1% no Brasil. Então, o mercado que critica a queda de juros estimava, considerando como um todo, né, como se o mercado fosse um todo, que a inflação naquele ano seria em torno de 1%. Então, ir a 2% não parecia assim tão absurdo. Se a gente for para criticar aqui, como ele demorou, o Copom demorou para reduzir, quando baixou para 2%, já estava meio claro que estava um pouco demais. Mas, fora isso, injetou liquidez adequadamente, fez linha de crédito para o sistema bancário financeiro, bancário e financeiro porque bancário, várias coisas têm a ver com o Banco Central diretamente, e o financeiro, que era mais difícil de ajustar, de participar, ainda assim o Banco Central e os reguladores conseguiram fazer linhas de crédito para pequena e média empresa, através de instituições de pagamento. Então, teve até uma integração muito grande dentro do sistema. Tudo isso teve um valor fenomenal na recuperação do Brasil, inclusive fazendo com que a atividade não caísse tanto e a inflação também não caísse tanto. Então, teve o mérito de fugir da deflação, que é o que todo mundo tem que fazer. Agora, a partir daí, a inflação subiu muito rápido. Segundo semestre de 2020 foi engatando uma grande melhora. Nós estamos vendo isso no mundo inteiro. A demanda foi muito grande, a demanda pós-vacinação foi muito grande, muito mais forte do que parecia no Brasil. Juntou com o preço de commodities em alta, com gargalos de produção em alta, com problemas geopolíticos que agora estão chegando até num ponto de guerra, de ameaça de guerra, e puxando a energia num preço muito forte. Olha só, em abril de 2020, o petróleo ficou num preço negativo, recebia dinheiro quem recebesse petróleo, um negócio também inimaginável. Aí depois disso o preço subiu muito rápido, tudo isso dificultou a gestão da política monetária. Então a inflação subiu muito forte no final de 2020, durante 2021 inteiro. A expectativa de inflação foi totalmente frustrada no começo do ano, chegando em 10%. Então, assim, é fácil falar, mas a visibilidade lá era baixa e o grande risco era uma grande derrocada da inflação e da atividade. Acho que o Banco Central do Brasil impediu isso de acontecer da mesma maneira que no mundo inteiro aconteceu. Tá ótimo. Daqui a pouquinho a gente volta para a política monetária, né, para falar também um pouquinho para frente. Mas só se você consegue resumir um pouco do seu trabalho dia a dia hoje aí na Panambi, né, como é que falar um pouquinho da casa e da gestão que você toca, né? O pessoal da Panambi vai ficar bravo, né? Mas a gente tá comparando aqui a gestão lá do Banco Central, né, de alguns
bilhões de reais, né? Agora, teoricamente, você está num outro mundo, né? Numa outra escala, né? É, mundo dos mortais, né? Então, até uma brincadeira sobre isso, quando eu estava lá indo para o Banco Central e tem a tal da sabatina no Senado, e um dos senadores falou, porque o pessoal no Banco Central vive em outro mundo, lá se fala em bilhões, quando no mundo real não se fala em bilhões, se fala em milhares, né? No máximo milhões, o Banco Central é tudo bilhões. É verdade, ele tinha razão, mas tudo tem sua proporção, né? Você não pode errar muito na proporção. O Banco Central, um órgão público, você tem muita preocupação com o ambiente de negócios, né? Você vê o impacto que determinada medida vai dar na sociedade, se a sociedade vai ser desigualmente impactada pelas decisões que estão sendo tomadas. Então, pensa-se muito mais amplo do que no mercado privado. No mercado privado você pensa muito em produto, público-alvo, resultado. Então, é uma visão mais profunda, mas mais estreita. Cada um tem sua lógica. Os dois são bonitos e você não pode confundir muito isso. Então, agora, aqui na Panambi, a gente faz gestão de fundos multimercado e renda variável. Eu fico um pouco mais próximo no dia a dia de ações, mas é uma casa de multimercado. E nós estamos há 2 anos vivendo nesse universo, nesse mundo um pouco diferente, com mais volatilidade, também menos visibilidade no mundo privado, não é só o mundo público que tem menos visibilidade, mas também com muita oportunidade de negócios, né? Mas nossos fundos são fundos multimercado e com alternativas também para previdência, multimercado para previdência. Tá ótimo. Então vamos já direto para a política monetária aqui, né? Eu queria primeiro, acho que antes de falar de Brasil, falar um pouquinho de Estados Unidos, né? A gente também está, de certa forma, nesse momento, com esse impasse em relação à política monetária por lá. E aí eu queria perguntar a sua opinião, por exemplo, o Reinaldo hoje seria muito mais Jeremy Powell, né? Que a gente chama aqui de dovish, ou seria ali uma linha mais hawkish ali, talvez liderada pelo Bullard, que é uns dirigentes do Fed também. Qual que seria a sua linha hoje, se você fosse um dos representantes do Fed? O que você defende, né, na política, ou defenderia, né? Fazer um cenário simbólico aqui, defenderia numa política monetária lá nos Estados Unidos? Tá, então vamos devagar aqui, só para não perder a linha. O mundo desenvolvido, Estados Unidos e Europa, passaram, desde a crise de 2008, passaram 12 anos com uma inflação baixa e crescimento mediano e medíocre também. Você pode, né? Mas um crescimento baixo, assim, pior do que se desejava durante muito tempo, 12 anos. Né? E as tentativas de fazer a inflação subir estavam sendo frustradas. 2016 a 2018 parecia que ia andar, não andou, 2019 voltou de novo. Aí veio a pandemia, com a onda de diminuição da atividade econômica e deflacionária é muito forte. Uma onda deflacionária muito forte, com queda da atividade econômica. Bom, o papel de todos os bancos centrais foi o que eu falei aqui, que o Banco Central do Brasil fez: injetar liquidez, derrubar juros e fazer apoio fiscal, os governos fazerem apoio fiscal. Foi isso que aconteceu, todo mundo fez. Porque, como disse a Yellen, a ex-presidente do Fed, a inflação nós sabemos como combater, a deflação nós não sabemos, e essa é a realidade. A deflação é muito ruim. A deflação significa que a atividade para. Por que investir hoje se amanhã vai estar mais barato? Por que eu vou comprar um carro hoje se amanhã vai estar mais barato? Então, a deflação desorganiza totalmente a economia. Aí quando você pega o Japão, uma economia rica, a deflação lá machuca menos, mas uma economia que precisa crescer. Então, a questão das economias, principalmente as economias mais avançadas, era evitar a deflação a qualquer custo. E foi isso que eles fizeram: jogaram a taxa no chão e empurraram a inflação para cima, e ainda disseram o seguinte:
que eu acho muito correto. Nós só vamos reduzir os incentivos monetários e fiscais quando tiver claro que a inflação subiu e a atividade também está com uma recuperação mais forte, né? Emprego e tudo mais. Foi isso que eles fizeram. Então, no segundo semestre do ano passado, ficou claro que esse objetivo tinha sido atingido. A inflação tinha subido, que o emprego estava muito forte, a atividade indo bem, e deixaram passar um pouco mais, como tinham dito que fariam. Então, falam assim, estão behind the curve? Estão assustados com isso? Eu acho menos do que parece, porque era a intenção era, deixa andar, quando tiver certeza, nós vamos fazer o que a gente sabe fazer, que é segurar a inflação. Então, por exemplo, o FONC anunciou a redução do quantitative easing, né, o tapering. Compra de papéis em mercado. Eles falaram que ia encerrar em junho. Aí chegou agora em dezembro e falou, não, vamos antecipar, vamos reduzir em março. O que é isso? É antecipar a normalização da política monetária, ser mais duro um pouco, mais rock, como você, usando a sua expressão. Agora, como é que se combate uma inflação que está em 7%, um core de o núcleo da inflação em torno de 4%, mas que no longo prazo está sob controle, está lá 3,5%, 10 anos vem para 2,5%, que é a meta. Então tá bom. Como é que você faz isso? Subindo o juro. É o que eles vão fazer. O Bullard, eu entendo, os membros do FONC falam muito mais do que os membros do Copom. Acho até uma transparência talvez um pouco exagerada, mas todo mundo coloca a sua opinião. E existe, sem dúvida, num FONC novo, governo novo, existem diferenças de opinião. E então, está sendo muito... o pessoal está muito à vontade para falar isso na imprensa, na televisão. Então o Bullard fez o ponto dele, falou, tem que ser muito duro, tá? Mas não precisa de tudo aquilo. A questão é que agora é a hora de subir o juro. E a chance do FONC subir o juro em todas as reuniões daqui até o final do ano é muito grande. Precisa ser 50 bips? Não precisa. Mas também não estaria errado se fosse, não. Porque não tem padrão histórico com o que nós estamos vivendo hoje. E a taxa de juros de 0,25 nos Estados Unidos é completamente fora de padrão. Ela tem que ir para 2,5 rápido. Tem vários caminhos para isso. Pode acelerar no começo e reduzir o ritmo, pode ir mais devagar um pouquinho, mas eu acho que, respondendo diretamente à sua questão, eu acho que o Powell vai conseguir fazer uma alta de juros significativa e maior do que o mercado está estimando nesse ano de 2022. Mas sendo um pouco crítico aqui, né? Se fosse no Brasil, talvez fôssemos mais críticos ainda. Você acha que pode estar... porque, na minha opinião, o Banco Central americano sempre se comunicou muito bem, né? Mas agora, de certa forma, a gente está sem um consenso, né? Ou seja, tem a parte dos dirigentes um pouco mais contido, um pouco mais agressivo ali na alta. Você acha que pode trazer algum estresse por não haver esse consenso dentro do board, né? Vamos dizer assim? Não, eu acho que isso faz parte, eu acho que tudo isso faz parte. Tem membros novos, acho que são 3 membros novos, é normal essa discussão, o mundo ficou muito polarizado em tudo, até na política monetária, e eu acho que os membros estão se posicionando, mas vê bem, tem todo um corpo técnico, tem todo um trabalho, uma governança, que obriga os membros a tomar decisões em linha com o que estão assistindo, o que estão vendo, com o material que recebe. Consegue chegar lá e falar, uma inflação de 7, mas vamos adiar um pouco mais a alta de juros, porque afinal de contas está 0 por uma inflação de 7. Tem que fazer alguma coisa. E é isso que eles vão fazer. Uma taxa de juros de 2% com uma inflação de 7 é pouco. É pouco. Isso não é restritivo. Pelo contrário, ainda é expansionista. A taxa de juros que nós estamos estimando, que o mercado está estimando nos Estados Unidos, ainda é expansionista, ainda faz a inflação subir mais. Então, eu tenho certeza que o FONC vai reagir a essas pressões e vai fazer a contração adequada, que é mais alta do que está na conta. Eu tenho certeza quase absoluta, tudo pode acontecer, né? Mas eu acho difícil que o FONC, o Fed, não faça isso, né? O Fed sempre foi muito responsável, tem uma credibilidade enorme, tem aquela expressão don't fight the Fed. Então eu acho que
eles estão certos em fazer a alta forte que estão discutindo. Então, nós estamos estimando aqui uma taxa no final do ano de 1,75%, 2% no Fed Fund americano. Uhum. Tá certo. E quando a gente traduz isso para câmbio aqui para o Brasil, né, falando de dólar em relação a outras moedas, mas principalmente em relação ao real, eu acho que, minha opinião também, a gente tem sido surpreendido positivamente, o real se valorizando. Acho que eu vi esse dado ontem, acho que foi uma das moedas que mais se valorizou nesse ano de 2022, ou a que mais se valorizou. E vamos fazer um outro jogo aqui fictício, né? Se você tivesse, ou no fundo, a Panambi, vamos direto ao ponto, né? Você é comprador de real nesse preço ou você é vendedor de real nesse preço? Foi uma surpresa para muita gente, né? Essa valorização do real foi a melhor moeda que eu tenho aqui no meu mapa aqui, no Bloomberg aqui, foi o real com 8%. Exato. Nesse ano. Para mim foi uma surpresa, um fluxo surpreendente que veio de uma realocação global, natural, dá até para explicar. Eu não previ isso, acho que não vi muita gente prevendo, mas dá para entender. O Brasil estava muito desvalorizado frente ao seu grupo, seus pares, e teve uma realocação. Sim. E teve fluxo para o Brasil, fluxo para a Bolsa. Mesmo num ambiente ruim, porque esse ambiente de taxa de juros dos Estados Unidos para cima é ruim para emergente. Esse ambiente político que a gente está, política eleitoral, também não é positivo, e a atividade econômica fraca no Brasil, nada que pudesse impulsionar nem a moeda nem as ações. Ainda assim teve fluxo, um fluxo bom. Hoje o câmbio está aí 5,15, 5,18, alguma coisa assim, me parece um preço bastante bom. Eu acho que para quem quer fazer investimento no exterior, eu acho que é um preço bom.